Romanos capítulo 8, versículo 14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Uma coisa que você precisa entender é que nem todos que se dizem de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E mesmo também aqueles que são filhos de Deus, em alguns momentos, por causa de suas decisões e escolhas, às vezes não está sendo dirigido por Deus. Nós precisamos ter esse discernimento, porque o Filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito de Deus, ele é dirigido pelo Espírito de Deus. E o Espírito Santo, ele vai dirigir de acordo com a sua palavra, de acordo com a vontade de Deus, nunca fora da palavra. Quando um dom está em manifestação, vai ser de acordo com a palavra. Quando a pregação da palavra vem, se for dirigida pelo Espírito Santo, vai estar de acordo com a palavra. Então você precisa estar bem atento a isto. Nós sabemos que o Espírito Santo usa pessoas. O Espírito Santo se move através de pessoas para cumprir o seu propósito, que é convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que coloca as palavras na nossa boca, é Ele que nos faz lembrar de todas as coisas, é o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas, é o Espírito Santo que nos consola, é o Espírito Santo que nos guia. Agora você precisa entender uma coisa: cuidado com aqueles que tomam uma decisão própria sem consultar a Deus. Cuidado para que essa pessoa não te dirija e te guie e você ande seguindo essa pessoa. Você pode se perder, você pode se prejudicar. É por isso que a palavra de Deus nos ensina que nós devemos examinar tudo e reter o que é bom. Você não pode dar crédito a todo tipo de pregação, porque tem pregação que não é ungida pelo Espírito Santo, não é dirigida pelo Espírito Santo. Às vezes é doutrinas de homem, ou às vezes a pessoa está ministrando para benefício próprio, mas não é o Espírito Santo que está dirigindo. Então, infelizmente, nem todos são guiados pelo Espírito de Deus. Você tem que prestar muita atenção na sua liderança. Você precisa estar atento naqueles que te pastoreiam, daqueles que te guiam. Irmão, seja eu qualquer outro, e o apóstolo Paulo disse isso, seja eu, um anjo do céu, que vos anuncio um outro evangelho, que não seja o evangelho que eu tenho pregado, ele disse, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Então você tem que tomar muito cuidado. Eu sempre ensinei isto, e os pastores que é compromissado com a palavra, os pregadores que é compromissado com a palavra, ele fala isso. Você precisa examinar as escrituras. Não é porque o pastor falou, está de acordo com a palavra, você obedece. Não está de acordo com a palavra, você não tem que obedecer. Porque se você dê crédito a certos tipos de pregações que o Espírito Santo não está dirigindo, você pode se perder, você pode se frustrar, você pode ficar desanimado. Tem muita gente que perdeu até o estímulo, não tem mais estímulo de ir à casa de Deus porque ela está desacreditada por algo que aquele pregador falou. Agora, o Filho de Deus é dirigido pelo Espírito Santo. Uma ovelha que é sensível à voz do Espírito Santo, ela não vai crer em tudo aquilo que falam para ela, porque o espiritual discerne bem tudo, o homem natural não, como diz a palavra. Por quê? O versículo 16 diz assim, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quando você ouve algo do Espírito Santo, irmãos, você vai saber que é verdade.
porque você é filho de Deus. Sabemos que nem todos são filhos de Deus, porque filho de Deus são aqueles que não nasceram da carne nem da vontade do homem, mas sim de Deus, como diz João capítulo 1, versículo 12. Nós sabemos que tem os filhos de Deus e os filhos do maligno, e não se escandalize o que eu vou falar para você. Irmãos, os filhos do maligno também estão nas igrejas. Você se lembra a respeito do apóstolo João, quando ele escreveu a carta, uma das cartas, a primeira carta de João? Ele disse que havia os filhos de Deus e os filhos do maligno. Então você precisa ter discernimento. Por exemplo, Judas, ele se perdeu no meio do caminho. Ele começou muito bem pregando o evangelho, expulsando o demônio, curando os enfermos, e continuou fazendo isso. Mas ele se perdeu no meio do caminho por motivações erradas, por causa do dinheiro. E se tornou filho do diabo, se tornou um filho maligno. A respeito de Caim, quando a Eva ficou grávida e nasceu o filho, ela fala assim, dessa forma: recebi do Senhor um presente, uma dádiva. Caim foi uma bênção para ela, porém com o passar do tempo também se perdeu, deixou a inveja entrar no coração, se tornou uma pessoa maligna. E a Bíblia fala claramente que ele se tornou filho do diabo. Então você precisa tomar muito cuidado, porque tem muitas pessoas que começaram a ser dirigidas pelo Espírito Santo, mas no meio do caminho se perderam. Você vai se lembrar de Paulo, quando ele cita Demas. Ele fala de Demas: Demas me desamparou amando o presente século, quer dizer, estava ali, né, lado a lado com o apóstolo Paulo, fazendo a obra de Deus, mas abandonou. Paulo deixou ele na mão. Mas tem outro caso que foi pior ainda. O apóstolo Paulo fala assim para Timóteo: cuidado com Alexandre o latoeiro, ele me causou muitos males. Então a gente tem que ter esse discernimento. E o apóstolo Paulo fala para Timóteo: cuidado com ele também, vigie, cuidado, não dê ouvidos a esse Alexandre não, porque ele me prejudicou muito, ele me causou muitos males. O que dizer de Diótrefes? O apóstolo João escreveu à igreja, e esse tal de Diótrefes, que queria ser o primeiro da igreja, queria ser o bambambam da igreja, impedia as pessoas de receber o apóstolo João. Falava mal de João, que andou com Cristo, que foi um dos apóstolos, que fundou aquela igreja, que pastoreou aquela igreja onde estava Diótrefes. Mas ele se tornou uma pessoa arrogante, soberba, ele se achava superior ao dono da igreja. Então tem pessoas que começaram bem, mas se perderam. Mas tem aquele que é fiel, irmãos. Ele continua firme, ele não se vende, ele não negocia a salvação dele, a palavra, ele não visa o lucro, ele visa almas, ele visa pessoas. O desejo dele é que a pessoa vá bem em todas as coisas. A palavra nos ensina: nem todos que são de Israel são israelitas. Então coloque isso no seu coração. Às vezes a pessoa está até no altar ministrando, está fazendo a obra de Deus, porém essa pessoa muitas das vezes, olha que sério isso, não está sendo mais dirigida pelo Espírito Santo, está fazendo a obra dela, do jeito dela. Mas quem tem o Espírito Santo testifica, testemunha, fala lá no coração: isso não vem de mim. E a pessoa sabe. Ela sabe por quê? Porque é uma pessoa que examina as Escrituras, é uma pessoa que é sensível à voz de Deus, é uma pessoa que tem comunhão com Deus. Ela só de ouvir e tá ali, na hora ela já percebe: essa profecia não é de Deus, essa palavra não tem nada a ver com as Escrituras, isso é da mente dele, é a vontade dele, é o querer dele, é o propósito dele, mas não é de Deus. Porque aqui diz a palavra: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor. A Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. E Jesus fala isso lá em João, capítulo 10. Ele é sensível. Jesus disse que as suas ovelhas não seguem o estranho. Não segue, não.
Pode confirmar isso lá na palavra, João capítulo 10, porque ela conhece a voz do seu pastor e segue o seu pastor. E o Espírito Santo, ele glorifica a Cristo. Ele exalta a Cristo, não a si mesmo, nem a homem nenhum. O Espírito Santo glorifica Jesus. Então ele vai testificar no nosso coração. Não, isso aí é de Cristo, isso aí é de Jesus. Não, isso aí não tem nada a ver. Eu não estou usando essa pessoa, essa palavra não é minha, essa palavra é dele, ou às vezes até do outro, do inimigo. Porque a pessoa, irmãos, tem um Espírito Santo, ela consegue discernir, ela tem entendimento. Então, cuidado com aqueles que estão te guiando, que estão te dirigindo, que quer guiar a sua vida, dirigir a sua vida. Eu quero dizer para você que nenhum pastor tem o direito de guiar a vida de ninguém, dirigir a vida de ninguém. O pastor não pode fazer isso. O pastor tem que pregar a palavra. Quem dirige é o Espírito Santo, quem guia é o Espírito Santo. O pastor é simplesmente um instrumento para apacentar a ovelha, aconselhar a ovelha, como diz lá o dom de profecia, né? Para edificar, para levantar, para consolar, corrigir quando for necessário, mas ele não tem o direito de dirigir a vida de ninguém, de controlar a vida de ninguém. Nós não temos esse direito. Nem Jesus fazia isso. É só você olhar as Escrituras. Quando muitos dos seus discípulos voltaram atrás, Jesus, em nenhum momento, irmãos, agiu com falsa sabedoria, com artimanha. Pelo contrário, com falsa sabedoria, eu estou falando no sentido de sabedoria, aquela diabólica. Infelizmente, tem gente que tem sabedoria diabólica. Tem a sabedoria terrena, diabólica, e a sabedoria de Deus. Eu preguei por esses dias. Porque Jesus era santo, irmão. Jesus não se corrompia. Jesus não controlava a vida de ninguém. Jesus chegou a falar para os 12, vocês querem também? Pode ir. Em nenhum momento Jesus correu atrás daqueles discípulos, lá em João capítulo 6, versículo 60 e diante, e dizendo, não, vem cá, tá bom, vem cá, vamos conversar. Não foi não. Ele deu a palavra. Ele não controlava a vida de ninguém. Se a gente for ver o caso do jovem rico, quando ele queria salvação, o Senhor Jesus falou, guarda os mandamentos, e ele todo, né? Ah, Senhor, isso eu tenho feito, eu tenho guardado os mandamentos. Mas Jesus falou, falta uma coisa. Vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres e terá um tesouro do céu. E a Bíblia diz que ele saiu revoltado com aquela palavra. E você não verá Jesus correndo atrás dele. Porque Jesus não corre atrás de bode. Jesus vai atrás de ovelhas. Você precisa entender isto. E a ovelha, às vezes, pastor, mas como assim ele vai atrás das ovelhas? Porque a ovelha, tem ovelha que às vezes está fraca, está desanimada, está passando luta. E ela precisa ali de ajuda, precisa de ânimo. Isso é ovelha. Porque a ovelha, irmãos, ela não vai bater de frente. Ela não fica berrando, quem berra é o bode. A ovelha é diferente. A ovelha é mansa. A gente tem que ir atrás das ovelhas. O bode, aí é ele e Deus, a pessoa e Deus. Cabe a gente orar por esta pessoa. Cabe a gente clamar por essa pessoa, entregar nas mãos de Deus, irmãos. Mas a gente quer ser mais santo do que Deus. A gente quer ser mais sábio do que Deus. É uma alma. O jovem rico também era uma alma. Muitos daqueles discípulos, muitos. E isso foi depois dos milagres dos pães, hein? Leia lá, João capítulo 6. Jesus operou o milagre dos pães e peixes. Tinha uma média ali de 20 mil pessoas, porque tinha quase 5 mil homens, fora mulheres e crianças, irmãos. E muitos deles voltaram atrás, porque Jesus deu uma palavra muito espiritual profunda e eles não aceitaram, não. E foram embora, e Jesus não foi atrás deles, uma multidão. Aparentemente a igreja diminuiu, sobraram 12 pessoas. Você quer ir também? Vai, porque Jesus tinha compromisso com a palavra. Ele não usava de sabedoria terrena nem diabólica, irmãos. Ele usava a sabedoria do reino, em nome de Jesus. O compromisso dele era com o evangelho, com a palavra. Ele era dirigido pelo Espírito Santo. Quando a pessoa é dirigida pelo Espírito Santo, ela não se vende. Ela pode até perder aparentemente nesse mundo, mas ela ganha no reino, porque Deus sabe da fidelidade dela, da motivação do coração dela. Então, cuidado. Isso é muito sério que eu estou falando. Tem muita gente frustrada, porque
Alguns falaram, faz isso, faz aquilo, a pessoa fez, não teve resultado, teve até problema. Vamos fazer isso, vamos mudar para tal lugar, vamos fazer isso. Tiveram problema, porque não consultaram a Deus, não buscaram o Espírito Santo, não buscaram a direção do Espírito Santo, irmãos. Você quer ver um negócio? É bem conhecido esse texto, mas eu vou ler para vocês. Olha o que diz no livro de Ruth, capítulo 1. Eu vou ler aqui para vocês. Eu não vou me prender no texto, eu quero falar da revelação. Ruth, capítulo 1, versículo 1 diz assim: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quiliom, efrateus, de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe, e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quiliom, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. A decisão de Elimeleque prejudicou toda a família. Por quê? Porque Elimeleque não foi dirigido pelo Espírito Santo. Ele era o cabeça da casa, o homem é o cabeça da casa. Mas não quer dizer por ele ser cabeça que às vezes ele vai estar sendo dirigido pelo Espírito Santo. Isso é muito sério que eu estou te falando. Porque tem homens, maridos, falei, eu sou cabeça da casa, você tem que me obedecer. Tá, você está de acordo com a palavra. Caso contrário, não. Nós podemos ver aqui que a decisão de Elimeleque de sair, de mudar de Belém, onde Jesus nasceu. Belém significa casa de pão, mas houve falta de pão na casa de pão. Aí as pessoas se esquecem do que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Elimeleque passou por aquela aflição, mas não foi só ele. Boaz, que era parente dele, também passou. Porque a maioria ficou em Belém, mas Elimeleque não. Elimeleque, naquele momento de crise, não suportou, não queria passar por aquela provação, pegou a sua esposa Noemi, os seus filhos e disse, vamos para Moabe, lá tem pão, aqui está faltando pão. E eles saíram de Belém, de Judá, e foram para Moabe. Em Moabe tinha pão, mas em Moabe tinha derrota, tinha maldição, tinha tragédia. Aí eu pergunto para você, teve morte lá em Moabe. Aí eu pergunto para você, foi o Espírito Santo que levou toda aquela família para lá? Não foi. Foi um homem que não consultou a Deus, não buscou a Deus, decidiu fazer dessa forma, porque se achava muito sábio, e era conveniente de ir para Moab, porque lá tinha pão. Tem gente que não entende que vai passar por aflição, por lutas, por necessidade às vezes, vai passar por crises, seja financeira, emocional, uma luta, sempre vai ter um levante. Mas Jesus diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas ele não, irmãos. Ele não teve ânimo de ficar ali, falando, isso aqui vai passar, essa tempestade vai embora, logo, logo vai voltar tudo ao normal. Não, ele saiu. Mas não foi sozinho. Ele levou a família com ele. E tem gente assim, irmãos, que está passando um momento de aperto, um momento de crise, e ela diz, eu não vou ficar aqui não. Eu vou sair daqui. E leva outras pessoas com ela. Só que aquela pessoa não consultou a Deus, não está sendo dirigida por Deus, por mais que esteja no altar, por mais que esteja ministrando, por mais que faça obra, etc.
Mas será que ela está sendo dirigida por Deus? Por que ela está saindo? Por causa de uma luta, por causa de uma guerra, por causa de uma crise, por causa de uma perseguição? Cuidado com a precipitação. Aí a pessoa também não consulta a Deus e vai junto. Aí se arrebenta depois, irmãos. Aí depois querem culpar a Deus, mas Deus não tem nada a ver com isso. Depois ficam envergonhados, ficam com vergonha de voltar de onde saíram, porque Deus não mandou. Se é Deus que manda, irmão, você sai em paz. Tem gente ainda que não entendeu essa palavra. Quando é Deus que dirige, quando é o Espírito Santo que dirige, está lá no livro de Isaías 55:12. Com alegria saireis, em paz sereis guiados. Você sai em paz, irmãos. Você sai tranquilo. É tranquilo que você sai. Mas pode perceber que tem alguns que saem da fala mal, hoje em dia vai lá na internet, até lança lá, fica com piadinha, joga indireta, fica lá na fofoca, sempre criticando, falando mal. Cuidado. Cuidado. Não foi o Espírito Santo que dirigiu essa pessoa. O Espírito Santo é que leva a pessoa. O Espírito Santo é que move a pessoa. E quando é o Espírito Santo que leva e dirige a pessoa a algum lugar, seja qual for ele, não vai ter morte, não vai ter tragédia, não vai ter destruição, vai ter frutos, vai ter crescimento. O Espírito Santo pode tirar a pessoa de um lugar e levar para outro, para cumprir um propósito. Mas se for Espírito Santo, se não for Espírito Santo, e for a pessoa, ela vai se arrebentar. A Bíblia diz que Deus prometeu a terra prometida para o povo. Depois que libertou o povo do cativeiro, estava conduzindo esse povo. Quando chegou diante da terra prometida, Deus falou, tá aí a terra, toma posse. Eu vou ser com vocês. Não tem mais. Mandou 12 espias, eles foram, viram que a terra era boa, mas aí voltaram 10 deles e falaram, a terra realmente é boa, viu? Mas lá tem gigante. Ah, lá a cidade é invencível, não tem jeito não. Mas Josué e Caleb rasgaram as suas vestes, não, Deus vai ser conosco. E esses que duvidaram, que não tinham fé, quiseram apedrejar aqueles que tinham fé. Aí Deus apareceu. A glória dele se manifestou. Eu vou resumir aqui. Por causa da atitude desses homens. Eles tiveram que andar mais 40 anos no deserto. E a terra prometida estava diante deles e Deus ia dar a benção. Mas logo em seguida, sabe o que acontece quando Deus fala que eles teriam que andar mais 40 anos? Para que aqueles incrédulos morressem no deserto, não entrassem lá na terra prometida. Aí eles falaram assim depois, não, Moisés, a gente vai lá. Moisés falou, não vai. Deus não vai estar com vocês. A arca do concerto da aliança vai ficar aqui. Falou, não, a gente vai lá, Deus vai dar vitória. Tá bom. Eles foram derrotados. E morreram 36 pessoas. Voltaram envergonhados. Porque Deus não foi, Deus não dirigiu. Olha no deserto, irmãos. Deus levava aquele povo, dirigia aquele povo na coluna de fogo à noite. Porque no deserto é muito frio à noite. Uma coluna de nuvem de dia, porque é muito quente. Quando a coluna de fogo, ou a coluna de nuvem se levantava e saísse, eles partiam. Mas se elas ficassem onde estavam, eles não saíam. É que tem pessoas que falam assim, eu orei, estou esperando uma resposta de Deus, mas como não veio, vou tomar uma decisão. Aí que você não tem que tomar uma decisão, porque você não teve resposta de Deus. E cuidado com aqueles, irmãos, que estão querendo dirigir a sua vida. Quem tem que dirigir a sua vida é o Espírito Santo. Irmão, tem coisas que você vai ouvir que vai se agradar para você, mas não é o Espírito Santo. E a pessoa está falando para te agradar, para te controlar, manipular. A Bíblia diz que nos últimos tempos, muitos ajuntariam mestres conforme os seus desejos. E é o que a gente está vendo. O Espírito Santo que tem que te guiar. Em nenhum momento o Espírito Santo vai te levar para a tragédia, para a desgraça. Ele não vai fazer isso. Se ele te levar para o deserto, ele vai estar com você. Ele vai suprir as necessidades. Ele levou Jesus para o deserto quando ele estava cheio do Espírito Santo da palavra. Não levou ele vazio, não, do Espírito. E Jesus teve a vitória, porque ele conhece a nossa estrutura. Ele não vai levar uma pessoa para o deserto para ser provado, para chegar na terra prometida, se ela não tem estrutura. Deus espera a pessoa ganhar músculos espirituais.
para que assim ela tenha força e vença. Quem está te dirigindo? Quem é que está te guiando? Cuidado. Irmãos, as coisas não são fáceis, não. Tem pessoas que vieram para o evangelho e foram ensinados dizendo que ela não vai ter luta, não vai ter problema, não vai ter dificuldade. Pelo contrário. Esse tipo de pregação é para te agradar, mas você vai se frustrar quando você passar por uma aflição, uma dificuldade. E você vai ficar com raiva da igreja, vai ficar com raiva de Deus. E Deus não tem nada a ver com isso. Porque não é o Espírito Santo que está dirigindo, não é o Espírito Santo que está ministrando esse tipo de mensagem. Aí a pessoa se frustra, abandona a casa de Deus, se desvia dos caminhos do Senhor, sendo que foi o homem que falou isto. Irmãos, a gente olha para a palavra. Todos os homens de Deus enfrentaram crises. E é no tempo de crise que nascem os heróis da fé. É no tempo de crise que Deus se manifesta. Deus procura. Olha que coisa linda, deixa eu ver se eu lembro o versículo. Primeira carta. Não, é Crônicas. É que vem no meu coração aqui uma palavra. Deixa eu ver se eu acho aqui que é muito forte. Capítulo, deixa eu ver se é o 16, pessoal. É isso mesmo, 16, versículo 9. É no tempo de Asa. Diz assim, eu vou ler o 8, 16, 8. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Para você entender o contexto, o Senhor Deus tinha dado uma vitória tremenda para o povo de Deus, e nessa época era o rei Asa, né? E eles tiveram uma vitória tremenda. Porém, quando vieram o inimigo menor número, ele vai lá e contrata um rei, um exército para ajudá-lo. Aí Deus fala assim para ele, você confia no Senhor, não te deu vitória? Aí no versículo 9, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte. Olha que coisa, para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é perfeito com ele. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Olha que forte isso, quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para se mostrar forte na vida de alguém. É nessa época de crise, de dificuldades. Eu ministrei por esses dias, está no livro de Ruth. O Boaz passou pelo mesmo problema, mas ficou lá, irmãos. Muitos ficaram lá em Belém, no tempo da fome, no tempo da dificuldade, porque ele sabe que iria passar aquela tempestade. O homem de Deus, a mulher de Deus sabe que vai vir luta, vai vir dificuldade, mas vai passar. Por quê? Porque o Senhor é conosco. Ele disse, eu não te deixarei e nem desampararei. Mas nós podemos ver que essa atitude de Elimeleque, que foi precipitado, tomou uma decisão, prejudicou toda a família, acabou morrendo, os seus filhos morrendo e a sua esposa ficou desamparada. Olha que coisa séria. Por isso que tem que te guiar o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus nos deu do teu Espírito. Oh, glória a Deus. Deixa ele te guiar. Examine as Escrituras. Às vezes a pessoa está te forçando a sair de um lugar, mudar de um lugar, está fazendo a sua cabeça, e você sabe que não é. Seja de onde for, seja da igreja, de um trabalho, de casa, mudança, seja o que for, qualquer tipo de mudança. Se você não sentiu paz, não sentiu alegria, não siga não. O Espírito Santo já está te dando um sinal, seu coração está fechando. O pessoal fala, você não sente alegria, o negócio fica amarrado, você sabe. Mas quando é o Espírito Santo, você tem alegria, você tem paz. Oh, glória a Deus. Você sabe disso. Quantos não quebraram a cara para ouvir certos profetas, certos obreiros, pastores, apóstolos, ministros do Evangelho? Algumas pessoas que se diziam de Deus hoje estão arrebentados, frustrados, tristes. E alguns têm até vergonha de voltar. Não é vergonha de voltar, não. A Noemi voltou.
Quando ela soube que Deus visitou o seu povo dando pão, ela voltou. Irmãos, isso é muito sério. O que nós mais vemos no dia de hoje são pessoas sendo dirigidas por homens e não pelo Espírito Santo. Quando um pregador, um ministro de Deus, um obreiro do Senhor, um membro do Senhor, uma ovelha, ministra, é de acordo com a palavra. Seja quem for, não precisa estar no púlpito. Porque às vezes as pessoas acham que tem que estar no púlpito. Não, o Espírito Santo usa quem ele quer. Quando a pessoa tem compromisso com a palavra, ele vai ministrar a palavra. E a pessoa sabe, quem é espiritual discerne, não, o Espírito Santo está usando, está falando comigo, está me dando a direção. Aí você sabe. Às vezes é uma confirmação, você sabe. A pessoa é usada por Deus, fala e você sente por Deus. O Espírito Santo testifica no seu coração. Então cuidado, em nome de Jesus. Elimeleque envolveu a família, tem gente que envolve amigos, tem gente que envolve irmãos em Cristo, envolve outros funcionários. Eu sou limitado aqui, mas Deus está falando com você. Todo aquele que é dirigido pelo Espírito de Deus, esse é filho de Deus. E o Espírito de Deus testifica, confirma que nós somos filhos de Deus. Então essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Muito cuidado com aqueles que dizem que está sendo dirigido pelo Espírito de Deus. Mas você precisa confirmar de acordo com a palavra. Nem todos que estão na igreja são dirigidos pelo Espírito de Deus. Muito cuidado. Você tem que buscar o discernimento e a sabedoria de Deus. Vai estar tudo de acordo com a palavra. Deixa eu aproveitar e falar aqui. Toma cuidado com o evangelho de facilidade. O evangelho não é fácil. O evangelho é renúncia. O evangelho é carregar a cruz. Não existe facilidade no reino de Deus. Coloque isso no seu coração. A palavra de Deus diz, segunda carta aos Coríntios. O Espírito Santo vai lembrando, a gente vai falando, porque ele que lembra a gente. Tem gente que quer facilidade, servir a Deus. Você já percebeu que algumas coisas que você faz, você não encontra luta. Às vezes você quer assistir um filme, você não vai encontrar luta. Você quer jogar bola, praticar um esporte, você não vai encontrar luta. Mas quando é para orar, para buscar a Deus e a igreja, se prepare. Se prepare. As pessoas precisam discernir isto. Olha o que diz capítulo 2, versículo 14. Segunda carta aos Coríntios 2,14. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Aí ele diz aqui, o apóstolo Paulo dizendo, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Nós somos o bom cheiro de Cristo. Tanto para aqueles que se salvam, como para aqueles que se perdem. Para este, certamente, cheiro de morte, para a morte. Mas para aqueles, cheiro de vida, para a vida. Louvado seja Deus, irmãos. Tem gente que tem cheiro de vida. Tem uns que é cheiro de morte. Eu sei que aqui tem um entendimento, uma hora eu prego para vocês sobre isto. Mas eu quero que você entenda esse entendimento que Deus está te dando. Tem gente que cheira a vida. Elimeleque não cheirou vida quando ele foi para Moabe. São sinais, irmãos. Preste atenção nos sinais. Às vezes está querendo ouvir uma voz que quer que Deus chame pelo seu nome, aquela voz audível, poderosa, grossa. É voz suave. Eu quero ouvir uma voz de terremoto, uma voz de fogo. Pergunta para Elias. Deus falou, o profeta Elias estava na caverna, uma voz suave, tranquila e doce. Aí você está esperando uma voz espetacular, sobrenatural. Tem a Bíblia, tem a palavra. Às vezes a pessoa ora, Deus fala comigo, lê a Bíblia. É óbvio, eu creio que Deus fala, eu creio que Deus fala comigo também.
um mandamento específico, uma direção aqui no coração, mas sempre de acordo com a palavra. Então, guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Não siga todo mundo, porque se diz de Deus. Siga o Espírito Santo, siga o homem de Deus, a mulher de Deus, que imita Cristo, que é dirigido pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse isso. Essa é a palavra em nome de Jesus.